Continuando aqui com mais um dia de produção de conteúdo, produção de podcast aqui no São Carlos Experience. E o que eu mais gosto desse evento é a diversidade e o quanto de conteúdo você é bombardeado aqui dentro e de projetos e ideias que você nem imagina. E eu acabei de ser impactado por conta disso, por uma palestra que eu assisti, que era uma coisa que eu nem imaginava que acontecia. Daí eu virei e falei para a Alessandra, Alessandra, vamos bater um papo, porque o conteúdo é muito legal. Então, não vou cometer a indelicadeza de te apresentar, vou pedir para que você se apresente e aí fala um pouco do seu trabalho e daí depois a gente continua a conversa. Por favor, Alessandra. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Alessandra Fávero, eu sou da Embrapa Pecuária Sudeste e agora estou morando em São José dos Campos, na criação da unidade mista de pesquisa e inovação em agricultura espacial lá. Então, eu estou morando lá em São José dos Campos, mas continuo sendo pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste. Então, ela falou muito rápido e aí não sei se vocês entenderam, mas que é agricultura espacial. É isso mesmo. É isso. A ideia da gente fazer melhoramento genético, possibilidade de melhoramento genético de plantas através do envio dessas plantas para o espaço. Explica isso para a gente, por favor. Essa é uma das estratégias, né? A equipe já viu diversas iniciativas nesse sentido com outros países e nós acreditamos que nós possamos usar essa tecnologia de envio de sementes, por exemplo, para o espaço, né, dentro de foguetes, e essas sementes ficam no espaço por um período de tempo e esse ambiente de radiação ionizante e microgravidade altera e cria uma variabilidade diferente nessas plantas, que essas sementes retornam à Terra e os pesquisadores podem selecionar plantas novas, né, que podem ser mais eficientes no uso da água, podem ser mais resistentes a doenças, mais produtivas. Então, existem outros países, como a China, por exemplo, que já desenvolveram diversas variedades que são lançadas no mercado com esse tipo de característica, né, mais produtivas, por exemplo, mais adaptadas. Então, é possível usar o espaço a nosso favor. Muito legal. E você estava falando na tua palestra, na tua apresentação, que a China e outros países que já têm programas aeroespaciais, que são muito famosos por ter esses programas aeroespaciais, e que é um cenário onde o Brasil não é tão forte assim. Porém, ao se falar de agricultura e do cultivo de semente, aí todo mundo já olha para o Brasil e fala, opa, espera aí que o pessoal sabe do que faz. Então, como que funciona esse cross e o quanto é vantajoso para o Brasil esse tipo de oportunidade, esse tipo de trabalho que vocês fazem para poder aí elevar ainda mais, não só o nosso projeto aeroespacial, mas também a questão da agricultura, né, do cultivo agora no espaço. Sem dúvida. O fato de nós sermos reconhecidos eu digo, o país, né, diversas instituições de pesquisa que trabalham com plantas, não só melhoramento, mas fisiologia, enfim, várias áreas, né, que trabalham com plantas. O Brasil é reconhecido internacionalmente por essas pesquisas. Então, por que não podermos contribuir quando a gente fala dos acordos Artemis, né, que o Brasil assinou esses acordos que visam o retorno dos seres humanos com fins pacíficos para o espaço? Por que não o Brasil estar, né, de forma soberana, né, nesses acordos? E também, não só nos acordos Artemis, mas a economia do espaço como um todo, né? Olhando o espaço como uma nova forma de tecnologias que podemos usar ao nosso favor na Terra. Então, o Brasil pode, sim, contribuir e trazer novos produtos, né, novas tecnologias, assim como a telinha de celular, por exemplo, os celulares, o aspirador de pó, enfim, são várias tecnologias que vieram, né, tecnologias espaciais, a gente pode trazer outras novas também. Isso foi legal que você comentou também, porque a gente fica com essa questão de que o espaço é muito ficção científica, né? A gente acha que é um negócio muito distante do nosso cotidiano e da nossa realidade. Você deu um paralelo ali na tua palestra que hoje o espaço é como se fosse energia elétrica, né? A gente só percebe a hora que a gente perde. E aí o espaço é isso, quando cai um sinal, a gente fica sem WhatsApp e fala, pronto,
né? Então, a importância desse tipo de projeto por parte do governo é principalmente para gerar uma soberania nossa nesse tipo de nova tecnologia. Isso faz parte do trabalho de vocês. Sem dúvida. A ideia é a gente ter tecnologias também para poder contribuir. Eu sempre falo assim, a ideia não é competir com outros países em relação às tecnologias, mas juntar as tecnologias, né? Quando a gente fala de alimentos, e a própria nutricionista fala, né? O mais importante é ter um prato colorido, né? Então, a ideia nossa é, como a gente está trabalhando com grão de bico, que é bege, e a batata doce, que no nosso caso é roxa, a gente está trazendo essas duas cores. Mas existem outros países que estão trabalhando com outras plantas, então, com tomate, com alface. Então, é possível a gente juntar esforços, né? Assim como os acordos Artemis são de fins pacíficos, a gente juntar os países para ter pesquisas em conjunto, né? E todos saem ganhando com isso. E por que a batata doce e o grão de bico? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. A batata doce, nós demoramos bastante para escolher as culturas. A gente sabe que não existe espécie perfeita, sempre tem um defeito ou outro, né? Mas a gente escolheu essas duas porque nós queríamos espécies que fossem da base alimentar das pessoas. Então, uma é rica em carboidrato, que é a batata doce, e outra é o grão de bico, que é rico em proteína. Então, a batata doce ela é roxa, então é rica em antioxidantes, o que é bastante importante para os seres humanos. As folhas podem ser consumidas, as folhas da batata doce, né? São ricas em fibra, ricas em proteína, então tem muitas características importantes, são extremamente versáteis, dá para fazer vários pratos, né? Não enjoa, né? Então é mais ou menos por isso, e várias outras características técnicas, né, que a equipe decidiu. Por exemplo, não podia ser uma planta que fosse polinizada por abelhas, né? Então, são pequenos detalhes que a gente tem que tomar cuidado para não errar na escolha e falar assim, poxa, que depois que você fala fica óbvio, né? Que não dá para ser com abelha, né? Pelo menos por enquanto. Por enquanto, não. Uma coisa que você falou também que mexeu muito comigo na hora da tua apresentação foi a questão meio que quando você entrevista os consumidores, né? Você foi e entrevistou os astronautas que levaram e a declaração de um que fala da questão social ali, de ver o cultivo acontecer, o quão diferente faz na qualidade do trabalho da pessoa que está no espaço, distante de família, distante de vida, num ambiente bastante inóspito, assim, difícil, né, de atuar. Não é à toa que tem um treinamento que tem. E aí você poder cultivar uma planta ali dentro, acho que faz toda a diferença para quem está, né, alocado no espaço, né? Conta um pouco dessas entrevistas e dessas experiências. Foi muito interessante, porque, inclusive, existe até um termo que eles trazem, que é quando a pessoa sai da Terra e fica um tempo fora e olha para a Terra, é um efeito que eles chamam overview, é um efeito de quem está de fora, né? E o que acontece? Ele olha assim e fala assim, gente, nós estamos tão, assim, num planeta, no meio do nada, né? Do umbreu, e nós não vemos fronteiras entre países. Então, não vê, assim, por que tanta confusão, digamos assim, tanta guerra, tanta coisa, se nós estamos sozinhos, digamos assim, até o momento, né? Por que criar tanto problema, né? Então, eles voltam com uma outra visão do mundo, de vida, então, por causa disso. E, inclusive, falando um pouquinho sobre a arquitetura, né? A arquitetura espacial era uma das obrigações de ter na estação espacial, era ter uma janela, porque o ser humano precisa ver o fora, e ele via a Terra, entendeu? Então, além disso, eles têm lá uma estufa de crescimento de plantas. E eles, voltando à sua pergunta, né, eles
adoravam trabalhar com as plantas, adoravam ver o verde, adoravam ver crescer, queriam comer, às vezes não podia porque era experimento. Então, então era muito legal eles falarem, né? Eu falei assim, a gente adorava a hora que precisava cuidar das plantinhas. E um deles trazia isso para mim. Ele chegou, um canadense, Bob Thirsk, ele falou assim: eu tinha saudade de cozinhar para minha família quando eu estava lá, porque a gente não tinha como cozinhar. Eu tinha saudade de sentar à mesa com a minha família. Então, quando a gente fala de alimentação, ela vai muito além da parte nutricional, ela vai no contexto social, no contexto psicológico, né? Então, quando a gente fala, e todos nós sabemos, né? Não dá para ficar comendo comida ultraprocessada, né? Assim como eles trabalham lá, eles fazem lá, por muito tempo. Então, por isso, o cultivo de plantas no espaço é importante. Não, eu fico imaginando, assim, na hora que você falou, me tocou muito, porque é aquele negócio que você gosta de fazer. Se você mora num apartamento, você gosta de fazer na jardineira da casa, assim, você vê plantando. A criança, é mágico para a criança ver o feijão. Aí você imagina para o astronauta lá naquela situação, né, com aquele risco, aquela tensão o tempo todo, você vê o brotar da vida ali. Acho que, assim, me tocou muito e é muito legal o quanto a tua fala e a tua palestra ela interliga com coisas extremamente técnicas, né, extremamente tecnológicas, porque a gente está falando de ida para o espaço, a gente está falando de melhoria de plantio, a gente está falando de junção global, e aí, no fim das contas, a gente acaba sempre caindo para um teor humano, nessa questão da união, nessa questão. Então, assim, eu fiquei impressionado com a tua fala por conta disso e do tom emotivo que você traz ali na hora de pensar nesses melhoramentos, né, para a genética como um todo, mas pensando muito no viés humano da coisa. Assim. Então, é muito legal o seu trabalho, parabéns. Eu que agradeço. E, assim, o quanto a gente tem que dar valor ao que a gente tem, à Terra, né, ao nosso planeta. O quanto a gente tem que preservar, porque o quanto a gente pode ser mais eficiente, né, mais sustentável, e que esses trabalhos de cultivo de plantas no espaço e trabalhar com sistemas sustentáveis, sistemas regenerativos, possam também trazer essas tecnologias de sustentabilidade para a Terra. E achei legal você falar uma coisa, que foi, a gente está montando uma estrutura para servir de backup, não é para substituir, né? É para ela se adequar melhor ao sistema, se adequar melhor e poder expandir e ter um backup em caso de algum desastre. Exatamente. Então, assim, a ideia é a gente ter a segurança alimentar, mas não necessariamente a gente tem que falar a gente vai tirar tudo do campo e agora vai ser tudo em ambiente fechado? Pode ser que não. Pode ser que não seja economicamente viável para o todo, né? E não faz. A gente tem que saber dosar as coisas, olhar a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Tem lugar que pode ser que seja praticamente todo fechado, mas tem lugar que não tem necessidade disso. Muito bom. Para encerrar, eu sempre faço a pergunta para o convidado o que ele está achando do festival. O festival, o São Carlos Experience, aqui em São Carlos, a gente tem alguns silos de tecnologia e que muitas vezes esses silos de tecnologia, inovação, educação não ficam tão claro para a comunidade local. Ou a pessoa de São Carlos, o público de São Carlos acaba não tendo tanto acesso a essas tecnologias, e o objetivo desse evento é justamente derrubar essas barreiras, é colocar na praça mesmo a possibilidade de você passar de ônibus, encontrar uma palestra, olhar e descobrir que, inclusive, estão mandando sementes para o espaço. Né? Eu queria perguntar para você o que você acha dessa iniciativa, né? Como que você enxerga essa iniciativa que está acontecendo aqui agora? Eu acho sensacional, né? Eu acho que é uma iniciativa importantíssima para a democratização da ciência, para mostrar para as pessoas que o Brasil está fazendo isso, para a gente juntar. Eu vi ali, você me mostrou os indígenas, né? Mostrando toda a cultura, a gente conhecer a nossa cultura, conhecer o que tem sido feito na cidade, em outras cidades, enfim, dar a possibilidade das pessoas olharem e falarem: nossa, que legal é isso, eu quero fazer também, entendeu? Então, é fundamental, eu acho que para a população, espero que ela
venha, e todo mundo venha e curta, assim como eu estou gostando muito daqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado.